O que eu tenho aqui é uma placa de um DVD game. Essa aqui é de uma TV Philips antiga, ainda aquela de tubo. E essa aqui é de um portão automático ou portão basculante. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva. Sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é demonstrá-las e falar um pouquinho a respeito de cada uma delas. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Electricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Podemos observar aqui que essas duas placas eletrônicas, ou também circuito eletrônico, essa e essa, têm o tamanho muito parecido. Já essa outra aqui, que é de uma TV Philips de tubo antiga, é bem maior do que as duas, tá? Podemos observar também que os componentes nessa placa da televisão aqui, esses aqui principalmente, né, são muito grandes em relação ao que nós temos aqui, tá? Se brincar, esses dois aqui, ó, ocupa mais da metade da placa se tivesse que instalar aqui. O que eu estou falando com isso? Eu estou falando de tecnologias, né? E nós temos plaquinhas bem menores em relação às que eu estou demonstrando aqui, tá? Quanto maior a tecnologia, menor a placa. Quanto maior a tecnologia dos componentes, maior a quantidade de componentes numa placa de tamanho parecido, tá? Eu estou falando de qualidade de componentes, mas quando eu falo da qualidade dos componentes, isso também se refere às placas, tá? Que eu tenho placas baratinhas e placas bem mais caras. O material utilizado nas mais baratas é um, nas mais caras são outros materiais, tá? Eu vou demonstrar aqui um circuitinho pequenininho que tem aqui do lado aqui, que eu já mostrei em outros vídeos. Olha esse aqui como é piquititinho, ó. Esse aqui é de um DPS. Eu já tenho um vídeo que fala sobre ele aí nos meus canais do YouTube. Caso vocês queiram ver, é só acessar os meus canais. Podemos ver que nessa aqui, ó, falta alguns componentes eletrônicos, tá? Eu já tenho um vídeo também falando disso. Caso vocês queiram aperfeiçoar mais na informação, é só visitar os meus canais. Eu tenho um vídeo que fala desse símbolo, que símbolo é esse, tá? Como saber que símbolo é esse que está faltando aqui. Às vezes eu não sei qual componente está faltando, mas se eu sei qual é o símbolo, aí eu já sei qual é o componente. Eu também falo nos meus canais a respeito da qualidade da solda, né, que tem nas placas. Olha essa aqui, ó. Tá? Vamos dar uma olhada nessa e nessas aqui. E nessa outra aqui, ó. Isso aqui é de uma época que a maioria das soldas feitas em placas era feitas manual, né? A placa era feita pelo maquinário, tá? Mas as soldas aqui, ó, vocês podem ver que era manual. Eu também tenho um vídeo direcionado diretamente para isso. Já aqui, esses pontos aqui, ó, e nessa aqui, tá? Quanto maior a tecnologia, melhor é a placa e o trabalho. Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo soldas feitas por robôs, por máquinas, tá? Não que o ser humano não ia ser capaz de soldar, mas a quantidade de pontos e componentes que precisam ser colocados ou serem colocadas numa placa dessa aqui, ó, em um determinado período de tempo, o ser humano não ia dar conta nunca, tá? Geralmente as máquinas fazem isso. As máquinas vêm aqui, montam uma placa dessa aí, dependendo do comando que ela tiver, em coisas de
3, 4, 5 minutos, tá? Quando eu falo montar, montar e soldar tudo e deixar ela pronta para sair, para ser utilizada, tá? Então podemos ver nessa aqui, olha a qualidade dos pontos de solda, né? Olha aí, ó. E o posicionamento dos componentes também, você pode tentar movimentar aqui, ó, os componentes de base aqui, você não movimenta mesmo, de maneira alguma você movimenta esses componentes, tá? Salvo os que são presos com dois ferrinhos, igual esse aqui que são 3, nesse aqui são 3, ó. Você movimenta, mas percebe que ele está bem posicionado aqui, bem soldado. Como eu falei, essa aqui é de um portão automático, tá? É do motor do portão automático. Faz o portão acionar, portão basculante, subir, descer, abrir ou fechar. Essa aqui, como eu falei, é de um DVD vídeo game, tá? Teve uma situação que o cliente pediu para trocar a placa do portão dele que deu problema. E eu pedi para ele comprar, é claro, né? E entreguei essa placa na mão dele. Ele foi comprar e o vendedor entregou essa aqui para ele falando que era exatamente a mesma coisa, tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, inclusive nesse vídeo que fala sobre isso, eu falo também, eu dou uma ideia de como você reconhecer que essas duas placas, elas são diferentes, tá? Pela quantidade de componentes é uma ideia, pelo tipo de componentes, tá? Olha aqui, ó. Como é que eu sei que essa placa aqui, tá? Eu sendo leigo na eletrônica, como é que eu sei que essa placa é diferente dessa, tá? Eu estou vendo aqui, ó, botões de pulsar, olha aqui, ó. Eu estou vendo aqui, ó, botões de regulagem, onde eu giro aqui com a chavinha de fenda bem pequititinha aqui, ó, de borne que a gente chama. Eu estou vendo aqui, ó, olha esse CI grandão. Então, olhando aqui, automaticamente eu ia questionar para a pessoa que me desse isso aqui em mãos e falasse que era exatamente igual essa. Não é exatamente igual, tá? Não tem nada a ver quando nós observamos o que nós estamos vendo aqui. Placa DVD Video Game, placa portão basculante ou portão automático, placa TV Philips antiga. Se nós compararmos os componentes eletrônicos da época dessa TV para hoje, vocês vão ver que hoje parece que nem tem componentes eletrônicos nas placas mais atuais, né? Os componentes estão cada vez diminuindo mais. Para vocês terem uma ideia, deixa eu só mostrar uma aqui nessa placa, tá? Tem componentes menores que um grão de arroz. Olha esse aqui, ó. Um grão de arroz, ó. Um grão de arroz. Tá? Olha esse LEDzinho. Olha esses capacitores, tá? Olha aqui atrás também. São componentezinhos, ó. Olha aqui. Olha esses aqui, ó. Esses pretinhos aqui, ó. São componentes. Por incrível que pareça, são componentes, essas marquinhas pretas aqui, bem menores do que grãos de arroz. O principal objetivo desse vídeo era mostrar essas 3 placas para vocês. Eu peço a todos os participantes do canal, sempre que possível, dê um joinha, porque é esse joinha que vai cada vez melhorar mais a qualidade e a eficiência dos nossos vídeos. Sempre dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.